A paz do Senhor para todos vocês. Estamos aqui com mais um vídeo, tá, da Oficina Bíblica. Hoje falando um pouco da lição 6, do capítulo 6 de Daniel, tá certo? Daniel na Cova dos Leões. É um texto bem conhecido, mas nós vamos seguir a sequência que nós estamos fazendo sobre o livro de Daniel e vamos trazer um pouco da história para vocês, tá certo? Nós vimos no capítulo passado que Daniel, ainda sobre o comando ou o mandado do rei Belsazar, descendente de Nabucodonosor, certo? Que tinha esse visto em uma das suas festas profanas, uma mão escrever algo na parede, e aquilo que ele escreveu era a sua sentença, digamos assim, era o juízo de Deus trazido para ele. E naquele momento que Daniel fala sobre o que havia de acontecer com ele, Ciro e seu primo, o seu tio Dario, já estavam se programando ou arquitetando a invasão à Babilônia. Só que Babilônia a gente também viu que era uma cidade, uma fortaleza muito intransponível aos olhos. Muitos reinos não tentavam guerrear contra a Babilônia devido à sua potência, por ser uma cidade protegida com grandes muralhas, estar situada em um lugar muito estratégico, onde se houvesse um cerco à Babilônia, eles poderiam sobreviver tranquilamente por vários e vários tempos. Tinha um rio que passava por dentro, então isso lhe dava um sustento para que eles pudessem viver. Só que Ciro, em sua inteligência, em sua estratégia, Ciro resolve fazer algo diferente. Ciro ele usa uma ferramenta que hoje é chamado cilindro de Ciro, tem até no museu na Alemanha. Esse cilindro foi uma pedra grande que ele usou para fazer com que o rio diminuísse o seu percurso ou o seu volume. Então, no que ele coloca essa pedra no rio, o volume do rio diminui, e foi justamente por onde eles entraram para invadir Babilônia. Eles entraram pelo rio. O rio estava no nível mais baixo, então teve um acesso mais fácil para os persas, os medo-persas. Os medo-persas, quando invadem, matam todos os que estavam ali naquela festa profanando e deixa alguns vivos. Entre esses, Daniel, mais uma vez, estava crendo eu que Deus o livrando, sempre o livrando, o seu servo, para que o seu nome fosse glorificado sobre a vida de Daniel. Dario, ao conquistar, Ciro conquista, mas Dario assume, porque na lei dos medo-persas, o mais velho tinha o direito de assumir. Ciro, ele era o guerreiro, digamos assim, ele era o general, o combatente, mas quem tomou posse foi o Dario. Quando o Dario assume, um jovem chama a atenção dele, e jovem esse, Daniel. Daniel, mais uma vez, se destaca entre os demais, e então Dario começa a usá-lo no reino. Nós vamos dar início à leitura do verso 6. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas dessem conta, para que o reino não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu dentre os presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Olha só, nesse momento em que Dario resolve colocar responsabilidade sobre alguns, nesse momento ele divide. Ele coloca sátrapas como se fossem os prefeitos, digamos assim, se fôssemos trazer para os nossos dias, para a nossa Constituição, e coloca Daniel e mais 2 como os governantes, que é que ele chama de presidente. Só que ele vê Daniel se destacar de uma forma tão grande que ele pensa o seguinte: eu vou colocar Daniel, coloco os 2 abaixo de Daniel, e esses 2 ficam responsáveis pelos 120, que seriam 117. Certo? Então, no que ele faz isso, cria-se uma inveja. Nós vemos que, mais uma vez, a inveja ela sobressai na vida do ser humano. E então, no 4, então os presidentes e os sátrapas
procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nenhuma culpa, porque ele era fiel, e não se achava nele erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei de seu Deus. Nesse momento ele vê que não tem brecha para acusar Daniel em quer que seja. Então o que é que eles pensam? Vamos tramar algo que o impeça de ser fiel ao rei. Por quê? Porque daí o rei vai ver que esse Daniel não serve e vai nos deixar à frente. No 6. Então esses presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram, isso sem Daniel, deixaram Daniel de fora: o rei Dario, ó rei Dario, vives eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por essa causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Nesse momento, eles vão à presença do rei, só que Daniel não está presente. Então ele diz: aqui, rei, nós estamos todos aqui, nós concordamos, e que o senhor faça o interdito, que durante 30 dias ninguém ore a nenhum deus, ninguém faça nenhuma petição a qualquer homem que seja, e somente a ti. Tipo, querendo honrar o rei, dar aquela honra ao rei, aquela babação toda. Só que o rei, por se iludir do momento, no calor do momento, eu acredito até da eufórica, dos eufóricos elogios naquele momento, o rei concorda em assinar, porque todos os seus conselheiros estão ali, ele não dá falta de Daniel, e ele assina. Na lei do Medo-Persa, eles não podem revogar algo que foi dito pelo rei, eles têm que cumprir. E eles, sabendo disso, já planejaram, arquitetaram de forma... Sabia que Daniel, ele tinha um hábito, ele orava 3 vezes ao dia ao seu Deus, e eles sabiam, eles conheciam a Daniel, e sabiam que dessa vez Daniel ia ter que escolher honrar o seu Deus ou desonrar o rei. No 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, Daniel soube, entrou na sua casa, em cima no seu quarto, onde estavam as janelas abertas, do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelho e orava e dava graças diante de seu Deus, como costumava fazer. Daniel ficou sabendo do veredito, que estava escrito que não tinha mais jeito de voltar atrás. Mesmo assim, Daniel não foi omisso. Daniel não teve medo. A Bíblia diz que Daniel foi orar com a janela aberta, do lado para Jerusalém. Daniel queria mostrar para eles que Daniel, em meio a qualquer veredito, a qualquer decreto, ele continuava permanente ao seu Deus. Ele continuava honrando ao seu Deus. E Daniel não vai retroceder. Daniel vai e ora ao seu Deus. E eles já vinham vigiando Daniel. Porque nós vamos ver que no verso 13 vai dizer o seguinte: então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do teu interdito que assinasse. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Se nós combinamos que não podia orar, né? Porque ele está orando, o rei. Ele não está nem aí para o que o senhor faz, o que o senhor diz. E aí, como é que vai ficar? No 14. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel. E até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então, aqueles homens foram junto ao rei e disseram: sabe, ó rei, que a lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancionar se pode mudar. Então o rei
ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou o rei com seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Vê só, Nabucodonosor, quando soube que Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram, a Bíblia diz que ele ficou enfurecido. Ele ficou com raiva. Mas Dario, ele ficou penalizado. Ele ficou sensibilizado. Porque ele viu que Daniel era um servo fiel. Era um homem fiel. Que se dedicava àquilo que ele fazia. Que não se tinha vaidade, orgulho em Daniel. E ele se sentiu penalizado, como quem disse: o que foi que eu fiz? Se eu soubesse, se eu tivesse pensado melhor, talvez eu tivesse mudado esse decreto. Ou tivesse feito de uma forma diferente. Porque o rei, ele, quando vê que Daniel foi pego nisso aí, no texto, no 14, vai dizer que até o pôr do sol ele se empenhou em salvar Daniel. Acredito que ele foi examinar as leis, foi ver alguma brecha, alguma coisa que pudesse usar para que livrasse Daniel naquele momento. Mas infelizmente ele não achou. Mas ele tinha uma coisa com ele, que ao Deus que Daniel servia, esse Deus era vivo. Esse Deus podia livrar Daniel. E ele diz: Daniel, que o teu Deus te livre. Ele ainda acreditava que Deus podia livrar Daniel. E para mostrar que ele tinha essa convicção que Deus ia fazer algo por Daniel ser servo fiel, ele faz algo, que é selar a boca da cova. Porque não haveria necessidade, porque ao ser jogado, os leões já comeriam qualquer que fosse lançado. Mas ele vai selar para que no outro dia só ele pudesse abrir. Porque quando ele selava, quando o rei selava algo, só quem podia abrir era ele, ou a quem ele enviou uma carta, ou a quem ele determinou que abrisse. Então só o rei poderia abrir aquela cova novamente. E nós vamos ver, vou fazer outra parte do vídeo, porque infelizmente ainda a gente está com o celular com a imagem um pouco fraca e a questão da gravação dá para gravar pouco. Então eu vou estar fazendo outro vídeo, a parte 2 do capítulo 6.